pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Aqui quem está falando é a professora Mariana. Junto com o professor Felipe, eu faço parte da equipe de português e de literatura do curso Paralelos, agora de 2020. E hoje eu trouxe uma aula para vocês com um conteúdo um pouco menos denso do que foi a última aula que eu dei, que foi figuras de linguagem. Intertextualidade é um assunto que geralmente cai nas provas que exigem um pouco mais de interpretação e de correlação entre as matérias. Ela cai bastante no Enem e os vestibulares em geral gostam de usá-la. Pode também aparecer em redação, quando vocês vão fazer resumos ou fazer sínteses e análises. O conteúdo é um pouquinho mais rápido, não exige tanto de decorebas, e sim, eu gostaria que no final dessa aula vocês entendessem o que é e como identificar uma intertextualidade. Eu gosto de trazer antes assim, da aula o resumo, que vai nortear o nosso conteúdo hoje. Nós vamos ver definição de intertextualidade, os tipos de intertextualidade, e vamos, no fim, fazer um exercício para a gente ver como vai aparecer para a gente no Enem. Bora lá! Primeiramente, o que é intertextualidade? Vamos pegar como a gente não sabe o que é uma palavra, eu gosto de fazer assim, pelo menos. Em biologia eu fazia bastante. De você pegar partes da palavra e tentar entender o que ela quer dizer. Inter é um prefixo que a gente usa quando é uma relação entre coisas diferentes. Textualidade remete a gente a texto. Então, seria uma relação entre textos diferentes? É exatamente isso. É um diálogo que se estabelece entre dois ou mais textos. Esse diálogo pode ser feito de maneira implícita ou explícita, dependendo como o autor do texto usa as marcas do outro texto. Pode ser que seja escancarado, você bata o olho e fale, nossa, isso aqui me remete a outra coisa. Ou pode ser que você tenha que pensar, pegar o que o autor quis falar, às vezes uma figura de linguagem que a gente estudou, pode exigir um pouco mais da gente para compreender. E é isso que a gente estava falando, é quando a gente vê que tem algo de um texto anterior, que a gente chama de texto-fonte, e um texto que a gente está lendo agora, o texto posterior, que é o nosso texto resultante. Aqui, eu coloquei que a intertextualidade não precisa necessariamente ser só em textos escritos. Pode ser entre figuras verbais e não verbais. Aqui a gente tem um exemplo de uma intertextualidade explícita. A gente pega aqui esse desenho dos Simpsons. Em cima, a gente tem a capa do álbum Abbey Road do The Beatles. Quem conhece de música, ou pelo menos, essa é uma imagem que ela é muito famosa, né? Então é difícil alguém não conhecer. Mas você gosta de música, gosta do Beatles, olhou ali e falou, nossa, o desenhista aqui do Simpsons quis desenhar a capa do Abbey Road. E foi exatamente isso. Você vê marcas, aqui é uma paródia, né? Porque ele é igual. A gente vai ver isso, os tipos de intertextualidade. Você consegue ver exatamente a capa do Beatles, mas agora com os Simpsons. A publicidade que eu coloquei é um lugar onde se faz muito a intertextualidade com elementos que já são conhecidos pelo público em geral. Então você pega algo que já é famoso, que já faz sucesso, uma musiquinha que não sai da cabeça de todo mundo, para tentar passar uma ideia para o seu consumidor, disseminar uma ideia. Então, fazendo essa associação, talvez você consiga ter mais sucesso. Ela pode, como eu falei no primeiro slide da definição, ser explícita ou implícita.
Isso depende o quanto estão evidentes e o quanto de conhecimento prévio você precisa para identificar as marcas do texto-fonte no texto resultante. Se ele é fácil de entender, se essa relação é direta, se é muito evidente essa relação, como foi anteriormente aqui, ó, dos Beatles com os Simpsons, ela é explícita. Se você precisa de um pouco mais de profundidade, precisa pegar ideias que os autores às vezes escondem, misturam, ela está implícita. Ela exige para a gente um pouco mais de dedução, análise e atenção. E, claro, o conhecimento prévio, que é a nossa chave para muita interpretação. Aqui eu trouxe o poema do Gonçalves Dias, da Canção do Exílio, onde há uma intertextualidade, vai ser feita posteriormente. Esse aqui é o nosso texto-fonte. E aqui é o nosso texto resultante. Nosso texto resultante foi, que eu já trouxe na última aula, o nosso famoso hino nacional. Gonçalves Dias disse na Canção do Exílio que o nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e a nossa vida mais amores. Quando o Joaquim Estrada colocou no hino nacional nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ele faz uma intertextualidade com esse poema do Gonçalves Dias. Tem vários tipos de intertextualidade. Aqui eu coloquei os 6 que eu acho que são principais, mas diferente das figuras de linguagem que você tem que saber a definição e identificar, isso é uma alusão, isso é uma citação. Não, você não vai precisar. Geralmente, as questões pedem que você identifique que ali está presente uma intertextualidade, sem necessariamente perguntar, é uma paráfrase? É uma paródia? Ele vai querer saber a intenção, geralmente, do autor de fazer a intertextualidade com outro texto, não perguntando definições ou algo do tipo. Essa matéria de hoje é realmente para você entender o que é e como ela pode aparecer, sem precisar ficar restrito a conceitos. Os conceitos aqui são só explicativos, só norteadores para vocês poderem entender o que é a intertextualidade e as funções dela no texto, né? Vamos lá. Começando primeiro com a alusão. A alusão é quando um texto faz referência a outro texto. Mari, mas isso não é intertextualidade em si? Aqui, essa referência, ela é um pouco mais discreta. Ela não é muito evidente. Vocês devem estar perguntando por que eu coloquei aqueles gregos ali. Por causa da expressão é um presente de grego. Essa é uma expressão muito utilizada no nosso dia a dia e às vezes a gente não sabe, né, de onde vem cada dessas frasezinhas que a gente usa coloquialmente. Presente de grego faz referência ao cavalo de Troia, que, como a gente estuda em história, foi uma emboscada, né, feito pelos troianos. Então, quando você fala que algo é um presente de grego, você quer dizer que não é algo tão legal, foi um presente ruim, é uma cilada. É essa a ideia que ele tenta passar. Essa é uma alusão. Ele pega um fato do passado, de um outro momento, não necessariamente aqui 2 textos, aqui uma história, e coloca num texto ou numa frase, como aqui está. Pausa para a hidratação. O professor meu falava isso. Fui beber uma aguinha. Citação. A citação é muito utilizada em texto científico, monografia, TCC, quando você vai escrever um artigo.
Porque nesses casos a gente precisa, muitas vezes, de conhecimentos de outras pessoas, que outras pessoas já escreveram. A citação é uma transcrição direta. Você pega o que a pessoa disse e coloca no seu texto. Só que a citação tem que ser referenciada. Você tem que falar quem falou, quando falou, onde falou. Porque se você simplesmente colocar a ideia de outra pessoa no seu texto, sem falar que é de outra pessoa, é um plágio. Você está roubando, isso é crime. Vocês podem ver, geralmente sai na mídia, que existe muito plágio na música. Eles pegam, eu não entendo muito de fazer música, mas eles pegam acordes e, assim, de quase músicas inteiras e mudam nada e fazem outra música. Isso já deu muito problema para a indústria musical. Aqui eu coloquei. É plágio, se não for referenciado. Vocês podem encontrar que geralmente a citação tem que ser com aspas. Segundo a BNT, tem vários tipos de citação. Se for uma citação direta, em que você copiou, colou, deu Ctrl-C, Ctrl-V, tem que ter as aspas. Se for indireta, você também não precisa. Tem vários tipos de citação, mas você tem que falar quem falou aquilo, onde falou aquilo, quando falou aquilo. Eu peguei um texto motivacional. Se minha mente puder conceber e meu coração puder acreditar, então eu posso alcançar. Não conheço Muhammad Ali, mas está aqui referenciada que foi ele ou ela que falou e entre aspas. Outro tipo de intertextualidade é o crossover. Quem gosta de super-heróis vai saber o que eu estou falando. É quando você pega um personagem de um universo e mistura em outro universo. Quem assistiu o Wi-Fi Ralph vai ver que apareceu ali as princesas da Disney. Isso é um crossover. As princesas é lá do mundo das princesas, mas elas fazem uma aparição ali no filme do Ralph. Esse é também um tipo de intertextualidade. Você pega de dois universos fictícios diferentes e você associa essas duas personagens. Um exemplo na literatura que a gente tem é o Quincas Borba, que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje em dia, o texto original, na verdade, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas veio depois, mas você vê que é um personagem de um livro que aparece em outro. Hoje em dia, essa cronologia já não tem muito mais importância, mas é isso que acontece. Quem leu viu que o Quincas Borba, do livro Quincas Borba, está presente em Memórias Póstumas. Os Simpsons, mais uma vez, porque eles são os reis de fazerem essa intertextualidade. Eles pegam um personagem, desenham aqui nas características, que é o desenho deles, e trazem para o mundo deles. Aqui é o Thanos, que é o vilão do universo dos super-heróis, está ali sentado no sofá clássico dos Simpsons. Aqui faltou eu colocar uma epígrafe. A epígrafe ela era muito utilizada antigamente, antes de poemas, para fazer homenagens a deuses da mitologia. Geralmente era feita em letra maiúscula. E hoje em dia, ela é considerada um fragmento, título ou citação de outra obra que tem com a nova obra que está sendo escrita, com o nosso texto resultante, uma relação. Pode ser ela direta, indireta ou subentendida. Geralmente em livros, aqui eu peguei um exemplo. Essa foto aqui é minha, autoral, no dia eu estava muito blogueirinha, inspirada. E é muito bonita essa citação aqui.
Eles disseram: enlouqueceste por aquele a quem tu amas? E eu disse: o sabor da vida é só para os loucos. Esse é uma epígrafe que vem antes do livro A Vida pela Frente, de Émile Ajar. Émile Ajar é o pseudônimo de um romancista. Ele é da Lituânia, mas morou vários anos na França. Até morreu na França. Ele se chama Romain Gary e escreveu esse livro. Quem tiver oportunidade, eu recomendo. Uma literatura ótima. A tradução que foi feita, se não me engano, pelo André Teles, é excelente. Eu li, sou fã. Fica aí a minha publicidade aqui, aquele momento publicidade no meio da aula. Mas aqui é uma epígrafe. É um trechinho, não sei pronunciar, não vou nem me meter a pronunciar o autor desse trechinho, que tem a ver com a obra. É uma relação implícita, não está dando nenhum spoiler, não está dando o que vai ser falado na obra, mas faz uma intertextualidade entre esses dois textos, essa quote e o livro que vai vir depois. Isso aqui, ó, posição 15 do livro, era bem no comecinho. É bem antes de começar o livro. Você pega, às vezes, livros que tem essas epígrafes antes do capítulo. Tá lá, capítulo 2, vem uma frasezinha de efeito, de impacto. Paráfrase. Tem professores que não consideram paráfrase intertextualidade. Ele difere paráfrase da intertextualidade. Eu acredito que, como é o diálogo entre dois textos, tem essa relação, é uma intertextualidade. A fonte que eu vi considerava paráfrase a intertextualidade, então vamos falar. Ela é muito importante. Aqui eu coloquei que é a recriação, nas palavras do autor que fez a paráfrase, de um texto já existente. Resumo que a gente faz, que é pedido para a gente nos vestibulares, é uma paráfrase. Você pega aquele texto que te deram e escreve de outra maneira, uma maneira mais resumida. Você mantém a mesma ideia. Se o texto está falando de como fazer bolo, você não coloca no seu resumo como fazer coxinha. Não, é a mesma ideia. Coloquei aqui que é exatamente isso aqui. Falar com outras palavras. Sabe quando você não fez o trabalho que o professor pediu e o seu amigo do lado fez e você falou: rapidinho, me empresta aqui, eu não vou fazer igual. Você vai fazer com outras palavras. Mas a ideia, como você copiou do seu amigo, mas você não quis dar na cara que era uma cópia, você mudou as palavras ali. Você mudou, inverteu a ordem, deu o teu jeito, colocou outras palavras, mas a ideia é a mesma. A ideia era do seu amiguinho. Então, isso é uma paráfrase. Que, mais uma vez, trouxemos a nossa famosa canção do exílio do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A paráfrase. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecida da minha terra. Ai, terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aqui ele está falando da canção do exílio. Se você pega todo o poema de Gonçalves Dias, você vê que é exatamente essa ideia. É uma terra que tem palmeiras e uma terra onde canta o sabiá. Antes de entrar em paródia, a síntese e a análise de texto podem também ser paráfrases. A paráfrase, ela é bem explícita, é uma intertextualidade explícita. Você não vai mudar a ideia, você vai apenas mudar como é dito. Se a reportagem falava no dia 13, que era uma segunda-feira,
A moça foi atropelada e o carro era verde. E você falar, um carro atropelou uma moça, um carro verde atropelou uma moça na segunda-feira. É uma paráfrase. Você entende que você falou a mesma coisa, mas com outras palavras? É isso. Eu tô frisando ela porque ela é muito importante. Às vezes não ficou muito evidente aqui que a Canção do Exílio e essa outra paráfrase. Mas é isso. É falar com outras palavras o que já foi dito. Aqui a gente tem a paródia. Peguei a Mona Lisa, porque a Mona Lisa, se você joga paródia no Google, é o que mais aparece. Eles adoram pegar a Mona Lisa para fazer várias brincadeiras com o quadro e com a cara da coitada. A paródia já é uma releitura. Você não fala a mesma coisa. Ela tem um caráter humorístico e irônico. Você quer, com aquele texto, mudar a ideia geral dele. Aqui foi uma publicidade. E aqui quiseram recriar. Ou você tenta um humor, ou você tenta uma crítica, ou você faz refletir. É muito comum paródia em época de eleição, que vereadores geralmente pegam uma música que está bombando e colocam ela com o nome das pessoas, né? Fazendo propaganda para conseguir votos com uma música. Aqui a gente pega um texto do Carlos Drummond de Andrade, o qual vai ser parodiado. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Aqui, Ramiro Conceição Nascimento, ele quis fazer algo em tom de crítica, fazendo uma paródia da quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. O homem que matou o branco, que matou o índio, que matou o índio, que matou o branco, que matou o negro, que matou o índio, que matou o negro, que matou o negro, que matou o branco, se matará? E ele dá o nome de barbárie drummondiana. Só tem morte aqui. Ele quis fazer com um tom de crítica, um tom fazer a pessoa refletir sobre todos esses homicídios aqui que se trata o texto. Como vocês podem ver, pegou a ideia de Drummond e mudou aquilo que estava sendo escrito para ter um outro tom. Ele tem esse caráter de crítica, de ironia, de humor. E essa é a paródia, assim que ela se diferencia da paráfrase. Agora eu trouxe, por fim, eu coloquei esses tipos de intertextualidade, aqui retomando. Não são só essas que existem, mas no resumo tem outras para vocês lerem todo esse conteúdo e darem uma olhada nessas outras. Como eu disse, não vai cair para você definir. Defina paródia, defina epígrafe, defina crossover. Não. E nem, geralmente, olha, eu nos exercícios achei muito difícil achar um que era para você caracterizar qual era, se era uma alusão, se era uma citação. Não achei. Pode acontecer de aparecer essas duas aqui, são as campeãs na intertextualidade. Paráfrase e paródia. Então, dá uma boa olhada nessas duas. Acho importante vocês saberem diferenciarem o tom de crítica da paródia, crítica, humor, reflexão, ironia, que pode ter numa paródia, e a paráfrase que, se você gravar aquela, que é falar a mesma coisa com outras palavras, vai estar 100% em paráfrase. Agora vamos para os nossos
exercícios. Coloquei um aqui, que é lá da listinha de vocês. Eu passei essa lista lá no grupo e lá tá uns 10 exercícios pra treinar, assim, sabe? Pra firmar, ver como cai. Peguei um deles pra gente fazer aqui junto, pra gente ver como vai cair. É um exercício do Enem. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Esse acho que é se eu não me engano, o Enem super antigo, que é o Enem 2003. Geralmente eles não vão colocar mais esse termo aqui, a denominação de intertextualidade. Então, porque isso já é um termo muito bem cunhado e a gente espera que os nossos alunos saibam na hora que vão para o Enem. Hoje o Enem deu uma mudada de cara e tá um pouquinho mais puxado. Mas esse exercício vai se mostrar um pouquinho atual. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche, em francês, é esquerda. Esse trechinho aí do Carlos Drummond de Andrade é bem conhecido, que quando você fala que uma pessoa é gauche, você quer dizer que ela é torta, que ela é errada, que ela faz escolhas erradas. Isso foi o que Carlos Drummond falou. Vamos para o nosso texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Vocês veem aqui que tem um quê desse nesse. Esse aqui é de 64, esse aqui é de 89. Então, aqui temos um texto fonte. E aqui é um texto resultante. Minha letra sai bem feia porque eu tô escrevendo no computador, né, gente? Tá um desconto. E temos mais o texto 3. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Um texto da Adélia Prado, de 86. O outro nosso do Drummond, de 64. Também é um texto resultante. O enunciado não pediu isso pra gente, mas só fazendo uma análise. Vamos ver o que precisamos fazer. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Como que se dá essa intertextualidade? Reiteração de imagens? Talvez, quando você pega a estética e a ideia do Carlos Drummond e traz para os outros textos. Oposição de ideias? Não. Porque aqui não é nenhuma oposição também. Está dizendo que a Adélia Prado seria destinada a fazer algo que ainda era pesado para uma mulher. Ser gauche, talvez, como Carlos. Ou aqui o Chico Buarque também fala que ele deveria ser errado assim. Também ser gauche. Então não é oposição de ideias. Falta de criatividade? Gente, essa é aquelas que a gente elimina de cara, né? Adélia Prado e Chico Buarque sem criatividade? Se eles estivessem sem criatividade, então, coitada, tô perdida. Negação dos versos? Não. Em nenhum momento, como eu mostrei aqui, que não era oposição de ideias, há essa negação. Você critica ou fala que Carlos Drummond está errado, muda a estrutura. Tá bem igualzinho, vocês podem ver. E as ideias são bem parecidas. Ausência de recursos? De novo, primeiro você eliminou a falta de criatividade, segundo você tira a ausência de recurso, porque recurso para esses dois ícones não faltam. Eles não vão precisar pegar a ideia
Ah, é porque eu tô aqui sem recurso nenhum escrever pra pegar a ideia de Drummond? Não. Eles pegaram porque eles queriam fazer algo. E aqui no nosso caso é a reiteração de imagens. Tava na nossa alternativa A, mas a gente tem medo de marcar de cara. Gente, tem mais exercícios para vocês treinarem na lista. Muito obrigada pela aula. O resumo também tá lá dessa aula com mais intertextualidades. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de uma outra explicação, ou na hora de fazer exercício surgiu alguma coisa que vocês não entenderam, podem me procurar. Também tem os monitores que estão à disposição. Usem os recursos aqui que a gente está oferecendo. Vamos lá, estamos junto nessa. Vamos continuar estudando, vamos continuar. Um professor meu falava que a vida gosta de quem morde ela. Vamos continuar mordendo a vida e estamos juntos. De novo, qualquer coisa, podem me procurar. Muito obrigada, boa noite a todos. Mais uma vez, fiquem em casa se vocês puderem, mas se vocês precisarem sair, usem máscara. Acho sempre muito bom e importante lembrar isso. Abraços a todos e até a próxima.